Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal da Colab e hoje a gente vai falar de um tema que a gente fala muito aqui no canal, que é podcast. Eu quero dar para vocês 9 dicas, talvez sejam 10 daqui até o final do vídeo, de erros que eu sinto que algumas pessoas cometem ao montar seu estúdio de podcasts. Eu não quero dizer bem erro, porque assim, às vezes são coisas que te levam a comprar e seguir aquele caminho. Eu também não vou dizer dica, porque eu não sei se tem capacidade de dar uma dica de algo que vocês podem conseguir lá no seu estúdio, então não sei se tem esse know-how, mas eu vou dizer assim, recomendações que eu tive de ensinamentos ao longo de anos conversando com pessoas, comprando equipamento, que eu cheguei a essas conclusões. Meu nome é André Wallace, gravo vários vídeos aqui no canal da Colab falando sobre áudio, sobre vídeo, sobre equipamento, e um dos serviços que a gente oferece aqui no canal é a consultoria para quem está montando seu estúdio de podcast. Ou seja, você quer montar, não sabe quais equipamentos escolher, não sabe o que você quer, o que é que você tem que ter para montar seu estúdio de gravação, a gente monta a planilha para você, explicando tudo o que você precisa, dando todos os detalhes. E aí eu noto que muitas vezes as pessoas elas cometem alguns errinhos assim na hora de montar seu estúdio. E aí eu queria falar disso com vocês aqui. Mas antes, a vinheta. E o primeiro erro que eu vejo o pessoal cometendo é o seguinte: o pessoal tende a querer comprar microfones condensadores, só que sem o espaço para microfones condensadores. André, explica isso melhor. É o seguinte, existem basicamente dois tipos de microfones: dinâmicos e condensadores. Os microfones condensadores, eles captam a frequência de áudio um pouco mais ampla, normalmente. E aí esses tipos de microfone acabam captando mais sons graves com a faixa um pouco mais baixa que os microfones dinâmicos. Agora, esses microfones, por serem mais sensíveis, por captarem essa frequência maior de áudio, eles precisam de um ambiente próprio para isso. Um ambiente que você vai ter uma acústica melhor, um tratamento de áudio mais profissional. E esses espaços normalmente são o quê? Estúdio de rádio, estúdio de gravação. Normalmente eles vão estar prontos para terem microfones condensadores. E eu vejo muita gente comprando, por exemplo, um microfone que é o BM800, que é um microfone condensador, mas sei lá, ele é um microfone muito barato. E parece que eu tô numa guerra contra esse microfone aqui, porque eu sempre falo mal dele. Eu não tenho grandes problemas com ele, só acho que tem opções melhores com preços próximos a ele, como por exemplo o Shure SV200. Mas assim, eu vejo muita gente comprando ele por ser um microfone barato e tal, e é condensador, e ele tem uma certa qualidade, apesar de que ele vai ter uma elétrica, uns circuitos lá que eu acho que não são muito bem acabados, aí o desgaste dele vai ser muito mais rápido. Mas, enfim, o ponto é que esse tipo de microfone, ele vai acabar captando mais ruído do ambiente, tende a captar mais ruído, sons mais graves, como por exemplo o ar-condicionado. Então, se você não tiver um ambiente acusticamente tratado, você vai sofrer com esse tipo de microfone. Compra microfone dinâmico, se você não tiver um ambiente acusticamente tratável, certo? Tem que colocar isso sempre em prática, porque eu não gosto quando entra assim: ah, Andrei falou para comprar dinâmico e não para não comprar condensador. Não. Cada equipamento ele tem o seu propósito. E no caso desses microfones, se você não tiver um ambiente acusticamente tratado, vá nos dinâmicos, porque os dinâmicos eles vão servir para qualquer tipo de espaço. Tanto que você vê repórter usando em área externa para fazer gravação. Você vê estúdio de podcast usando ele, porque não tem uma acústica perfeita, e não precisa ter, né? E aí esses microfones servem, certo? Exemplos de microfone dinâmico: você tem um PodMic, que tem review aqui no canal, com um excelente microfone da Rode. Você tem esses Zoom ZDM1, que é um microfone que eu gosto muito, um excelente custo-benefício, tem uma qualidade de áudio boa e serve também para qualquer tipo de ambiente. Mas esses aqui é mais esses aqui, tanto o PodMic e esses Zoom ZDM1, eles são mais voltados para podcast, o que é bem legal para quem quer produzir podcast. E a segunda recomendação que eu vou dar para vocês é a seguinte: não coloca no seu estúdio luz branca em tudo quanto é lugar. Você não precisa ter um estúdio com luz branca chapada. Você pode ter vários tipos de luzes. Softbox é uma boa, painel de LED é uma boa, mas não precisa ser um branco chapado em tudo. Você pode brincar com partes escuras, você pode gerar uma sombra.
E além disso, você tente buscar no seu estúdio uma diversidade de luzes, principalmente para luzes de background. São essas luzes que ficam no fundo, luzes que vocês consigam controlar via RGB, luzes que sejam RGB e que você consiga controlar pelo celular. São as melhores opções para você ter um setup diversificado. Porque, por exemplo, você pode atender um cliente de uma marca, se seu estúdio de gravação for um estúdio profissional, né? Que você use e venda as horas. Você pode atender o cliente de uma marca que a marca dele seja amarela e outro cliente que a marca dele seja azul. E aí você formula o cenário para aquele cliente. Terceira recomendação, e essa aí é um negócio que eu cometi e esse erro me pesa até hoje e eu sofro com isso, mas por isso que eu não digo que é dica, tá vendo? Porque não é bem um erro também, são coisas que na sua trajetória vão acontecendo. E aí essa recomendação é a seguinte: usar câmeras iguais ou parecidas. Se você trabalha com câmeras iguais, você vai ter uma facilidade muito melhor de configuração, vai por mim. Porque se você tem câmeras diferentes, elas vão ter texturas diferentes, elas vão ter balanços de branco que vão se comportar de forma diferente. E aí vai ser um saco para você alinhar tudo e nunca vai ficar um negócio perfeito. Sempre vai ficar um negócio meio que faltando e tal. E eu cometi esse erro, vou dizer assim, de 3 formas bem diferentes. Porque eu tenho uma PTZ, que é tipo uma webcam com esteroides, é uma câmera muito prática para quem quer fazer live, né? Mas assim, ela é diferente da minha Blackmagic que eu tô filmando vocês agora, que a Blackmagic é uma câmera de cinema. Eu também tenho uma câmera que é uma DSLR, que é uma SL3, que é uma câmera híbrida, né? Uma câmera fotográfica e uma câmera também que filma. E aí são 3 câmeras totalmente diferentes. Na hora de montar o setup para live, ficam 3 qualidades de imagens diferentes. Não tô dizendo que as qualidades são ruins ou também que não são boas. O que eu tô querendo dizer é que, como são diferentes, configurar as 3 para que as 3 pareçam naturalmente iguais numa filmagem, sem que o cliente note tanto, assistindo o podcast falando, essa câmera é diferente de outra, porque a qualidade tá muito diferente. Fica muito mais complicado. Quando você tem 3 câmeras iguais, isso facilita muito. Porque as 3 câmeras você bota lá, configurou as 3 do mesmo jeito e já tá pronto. Outra recomendação aí, outro conselho que eu dou é você usar o shock mount ou shock mount. Alguns microfones já tem isso internamente, outros não. Esses ZDM1 não tem. Aí eu boto ele nesse tripé aqui, porque eu posso bater na mesa e não vai ficar tum, 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 porque não vai passar a vibração da mesa pro microfone. Eu vejo muita gente que compra aqueles tripézinhos de microfone. Já gravei até algum vídeo com ele aqui. Vou colocar a imagem para vocês verem. Mas aqueles tripézinhos de microfone, que o microfone fica na mesa e a galera fica conversando aqui. O tempo todo batendo. O tempo todo fazendo isso. Porque uma conversação de podcast, ela vai fluir naturalmente, né? Então as pessoas naturalmente, se tiverem uma mesa na frente delas, às vezes elas batem mesmo, porque elas vão querer explicar coisa, vão querer... sei lá, elas vão bater na mesa. Principalmente se você falar, não bata na mesa, aí é que ela vai esquecer, vai bater mesmo. Então assim, se você tiver esse shock mount aí, você consegue fazer com que essas vibrações cheguem no microfone de forma um pouco mais amenizada, né? E isso aí, obviamente, vai melhorar seu áudio. Quinta recomendação é a seguinte, e essa aí, talvez você vai falar que eu tô equivocado, que eu tô errado e tal, e a gente vai debater isso aqui, que é usar microfones USBs, microfones que sejam apenas USB. Microfone USB é bom? É bom. Por quê? Porque é prático. Eu acho que a tendência futura de vários microfones é terem 2 tipos de entradas neles, USB e XLR. E eu posso falar que é uma tendência, mas assim, a Rode já tem um Shure SM, uma versão de SM7B. E o PodMic agora, que é o microfone da Rode para podcast, tem uma versão que é USB também, que também tem a XLR e também tem a USB-C. Agora, por que eu recomendo não ser apenas USB? Porque o cabo USB ele é diferente do cabo XLR, tanto na transmissão de dados quanto na distância que cada um pega. Então o cabo XLR ele vai ter ele é mais feito para show, para apresentação ao vivo, então ele vai ter uma distância maior, que às vezes você precisa no seu setup, que talvez no microfone USB você não tenha cabos tão longos, cabos de 5, 10 metros e talvez esses cabos USB de 5, 10 metros sejam um pouco mais frágeis do que o XLR. Então eu acho que o XLR ele é muito legal para quem faz podcast, você não ficar só no USB.
Agora, o USB, ele é bom para quem faz live stream. Se você faz só live stream, não precisa ter uma mesa e tal, né? E outro fator também, né? A maioria das mesas vão usar essa entrada combo, que é a entrada P10 XLR. Não vão ter tantas mesas com entrada USB-C para áudio. A USB-C ela vai mais pro computador. E aí, ele serve muito para quem faz stream, como eu falei, né? Quem faz aquela live que é tipo, botar num computador e ficar só uma câmera aqui, eu falando e tal. Funciona perfeitamente. Eu acho que para podcast fica mais complicado você trabalhar só com USB-C, certo? O ideal é você ter microfones com XLR ou USB-C, porque você tem todo esse range aí de possibilidades. Mas se você puder escolher entre um e outro, vá no que tem entrada XLR e compre uma interface de áudio. E essa vai ser a próxima dica que eu vou dar para vocês. Tenham um mixer, tenham uma mesa, tenham uma interface. Faça um podcast numa interface de áudio, porque você vai colocar o áudio na mesa, não vai sobrecarregar o computador e aqui você vai poder configurar de forma mais prática, fácil e tal. Tem muita interface hoje em dia que você consegue por 200, 300 reais, 500 reais. Não sei se são as melhores, não sei se os componentes delas são os mais duráveis. Normalmente uma boa interface de áudio, como um SSL2, que é mais para quem grava mesmo profissional, ela vai custar uns R$2.000. É um pouco mais salgado e tal, mas ela vai deixar seu áudio muito, muito bom. Ou, por exemplo, como eu tenho a Rode aqui, ou como a Zoom tem opções para áudio bem interessantes, como o Zoom H6, o PodTrack P4 ou P8, que aí você vai conseguir ter o melhor do áudio, extrair o melhor dos microfones. Você vai conseguir usar também, quando você tem uma interface de áudio, você consegue usar qualquer tipo de microfone, talvez menos USBs, porque a interface de áudio normalmente não pega entrada USB, de microfone USB. Mas assim, você vai conseguir pegar todo o range de microfones dinâmicos condensadores que tem entrada XLR. Isso vai ser uma mão na roda para sua live também. Outra dica aqui, falando mais de áudio, que é a seguinte: a gente já tá indo para 6ª ou 7ª, certo? Recomendação: compre cabos de qualidade. Sério, parece um negócio meio idiota falar isso, né? E é um equívoco que eu cometi várias vezes, eu também cometo de vez em quando, principalmente com cabo HDMI. Compre cabo muito bom, porque vai eliminar a dor de cabeça da sua vida, tipo problema de ruído, problema de chiado, problema de mau contato, problema de glitch na imagem. Muitas vezes vai ser cabo, tanto HDMI quanto cabo XLR ou até mesmo cabo USB também. Tenta comprar do bom, porque não adianta você ter um excelente equipamento de áudio, ter um excelente microfone e ter um cabo horrível. O som vai ficar horrível. E o cabo é uma peça mais barata desses três. Um cabo bom, com R$100 você compra. Claro, depende da distância, né? Enfim, distâncias maiores serão mais caros. Mas você compra um cabo bom com esses valores. Então assim, não seja mão de vaca com cabos. Compre um cabo bom, certo? Outra recomendação, e acho que é a última de áudio, que é a pessoa que tem bons microfones, ela compra, isso já vi acontecer em estúdio profissional, ela tem excelentes microfones, vai lá, compra o microfone da Rode, o PodMic, compra o Shure SM7B, mas tem uma mesa horrível. Tem uma mesa que não é boa. Tem uma mesa que custou 500, 600 reais, ela pluga lá via P2 na saída do computador. Eu já vi isso em estúdio profissional. A pessoa vai, compra uma mesa de áudio, pega o cabo P10 de saída de áudio da mesa de áudio e coloca no P2 do computador. Aquela placa do computador não é muito boa. Ela não é feita para um podcast profissional, ela não é feita para gravação profissional, ela é feita para comunicação. Então a latência dela não vai ser tão alta, os componentes dela não vão garantir que o arquivo de áudio seja o melhor possível do que com numa interface, que vai ter uma transferência de arquivos de áudio melhor. Então assim, na hora que você compra um microfone muito bom, você tem que comprar uma mesa igualmente equivalente. Não adianta você comprar um microfone muito bom, uma mesa muito ruim, porque seu áudio vai ficar deficiente. Você vai ter um gargalo aí de qualidade. O que me leva a outra dica, já que eu falei de cabos bons, interface bom, tenha cabos reservas, tanto HDMI, XLR, ou cabo P10, enfim, os cabos que você usa, tenha sempre uns reservas porque você vai precisar. Imagine você fazer uma live e ficar com a câmera desativada porque tem um cabo que você esqueceu e aquele cabo parou de funcionar e não tem como você agora... Você nem esqueceu o cabo, você instalou o cabo lá, mas o cabo não está funcionando porque cabo HDMI quebra muito fácil, é difícil você passar anos com cabo HDMI.
Principalmente se você grava podcast com movimento, né? Que você leva, transporta os equipamentos. Se você tem um estúdio, talvez dure um pouco mais. Mas assim, você não ter cabo reserva é um dia aquele equipamento vai te deixar na mão por causa disso. Por causa de uma besteira de ter um cabo reserva. Então tem um cabo reserva. Outra recomendação, e aí já é de equipamento, talvez você não tenha condições financeiras de fazer isso. Outra coisa também, nem tudo que eu tô falando aqui você tem que seguir ao pé da letra, né? Então assim, por favor, né? São recomendações, não são obrigações. Não significa que seu podcast vai ficar bom ou ruim por causa disso, né? Ele pode ficar excelente sem você seguir nenhuma dessas recomendações que eu tô falando, mas ele pode ficar horrível você seguindo todas. Então assim, são só recomendações de alguém que tem uma certa experiência, certo? É o seguinte, essa recomendação é você não ter um switcher de câmeras. Você não ter um AT Mini, por exemplo, que é o switcher da Blackmagic. Eu tenho essa versão aqui, que é a mais simples da Blackmagic, que custa mais ou menos uns R$2.000, o AT Mini. O que é que eu gosto deles? Ele tem 4 entradas HDMI e uma saída USB-C e 2 entradas de áudio. Eu só uso os HDMIs, eu não uso os de áudio. O áudio eu boto na interface e ligo lá no computador. Você bota as câmeras aqui, ou o computador, ou qualquer entrada HDMI, qualquer sinal HDMI aqui, e aí você joga via USB-C pro computador como se fosse uma webcam simples. E durante a live eu vou selecionando aqui, câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Ele tem algumas outras funções, mas o básico é isso. E aí é o seguinte, você com um equipamento desse, sua live fica muito mais prática de fazer do que se você estivesse configurando várias webcams lá no OBS. Porque você clica um aqui, clica outro ali, clica um aqui, mas você bote atalho no teclado, não é a mesma coisa. E outro fator também, você vai estar sobrecarregando o computador. Quando você bota todos os microfones, todas as câmeras via USB no computador. Caramba, primeiro, seu computador tem que ter muita entrada USB, ou se você tiver um extensor ou um equipamento desses assim um hub, funciona como se fosse um TEI de USB. Você vai estar sobrecarregando ele também de algum jeito e você vai estar fazendo todo o processamento no computador. Quando você tem uma boa interface de áudio, um switcher de câmera, você está aliviando o processamento do seu computador. E aí a chance da live não travar, da live não ter problema de delay, de áudio e vídeo, tornam-se menores. Isso é bom para você, é bom para a live, é bom para seus clientes, é bom para todo mundo que está escutando podcast e produzindo podcast, certo? Outra recomendação extra aí, eu não queria falar muito de ambiente de cenário, porque isso varia, muda muito de pessoa para pessoa, mas tem o seguinte, tenta ter um cenário que você consiga ter vários outros cenários no seu podcast. Por exemplo, você gosta de gravar podcast de mesa? É legal, né? Tenta ter um cenário no fundo de um dos cantos. Vamos supor que aqui é a mesa. Então, convidado 1 ficaria aqui, convidado 2 ficaria ali, a câmera central ficaria aqui, ficaria uma câmera para mim e outra câmera para o convidado, né? Tenta ter um cenário como esse aqui, que talvez no futuro eu possa botar uma câmera aqui de frente para mim e tem um fundo pra mim, eu tô falando muito pra mim, mas assim, tem um fundo em que eu posso gravar outros conteúdos, porque aí você reaproveita seu cenário para outros fins, para outras coisas, não fica só um negócio, não, só gravo podcast de mesa. Se amanhã eu não tiver mais afim de fazer podcast de mesa, ou podcast não, né? Ou podcast de mesa não, sei lá, não é mais o que tá rolando no momento, eu tenho que reformular meu estúdio. Aí se você já pensa em vários cenários com o mesmo ambiente assim, né? Você consegue reaproveitar melhor isso e ter um dinamismo muito maior para suas gravações. E é isso aí, pessoal. As dicas são essas, as recomendações são essas. Espero que você tenha gostado. Se tiver mais, escreve aí nos comentários, porque a discussão não termina nesse vídeo, a discussão começa agora com vocês comentando, falando aí, trocando ideia, porque para isso serve esse canal, pra gente colaborar e gerar muito conteúdo. E se você precisa de uma consultoria para montar seu estúdio de podcast, entre em contato com a gente oferece serviço para vocês, a gente vai passar para vocês todos os equipamentos necessários, vou acompanhar vocês no processo de montagem, não pessoalmente, felizmente, né? A não ser que você seja do Aracaju. Agora, se você não for, a gente pode ligar, a gente vai fazer a ligação online enquanto você instala e a gente vai acompanhar você do zero às escolhas do equipamento até você montar. Eu vou estar do seu lado para você conseguir ter seu podcast, conseguir ter o seu cenário de aula também, se você quer dar videoaulas, né, que está muito em alta hoje em dia, a pessoa que é professora e quer dar videoaulas, também pode fazer essa consultoria com a gente. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se você achar
relevante, se inscreve no canal. E se você achar super relevante, massa, legal, genial, putz, seria muito legal ter você como um membro desse canal aqui para incentivar a gente a fazer ainda mais conteúdo, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.